Sermão entregue na noite de domingo, dia 28 de setembro de 1856, pelo Charles Spurgeon, em Excerpt Wall Sturdy. Atribui grandeza ao nosso Deus. Deuteronômio 32, versículo 3. Nosso Deus é um só Deus. Ele não é outro senão o infinito Jeová, que outrora falou ao seu povo e se revelou por aquele maravilhoso nome incomunicável, o nome Jeová. E ainda que ele seja um Deus, somos ensinados nas Escrituras que ele é um Deus em três pessoas gloriosas. Embora acreditamos corretamente na unidade da divindade e até agora sejamos unitarianos, acreditamos que há três pessoas em um Deus e, portanto, somos unitários trinitários. Cremos que o Pai é Deus e atribuímos a ele grandeza, pois cremos que ele fez o mundo e estabeleceu as suas colunas, que ele formou o universo e que ele move as esferas estelares através do espaço. Nós olhamos para as profundezas maravilhosas de uma noite sem litoral e vemos a fronte estrelada navegando e acreditamos que Deus é o capitão deles. Nós olhamos ainda mais longe e, com a ajuda da ciência, descobrimos o vazio ilimitado. Acreditamos que Deus habita lá e é o Criador infinito e preservador de todas as coisas que existem e subsistem. Atribuímos grandeza a Ele, o Criador e o protetor do mundo. Acreditamos igualmente que Jesus Cristo, que foi um encarnado na carne, é o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Concedemos a obra de nossa redenção como uma obra tão divina quanto a da criação. Consideramos que os milagres que ele fez em parte nos fornecem as provas abundantes de que ele não deve ter sido outro senão Deus. Nós o contemplamos levantando-se por sua própria força da tumba. Nós o vemos de pé à direita de Deus, intercedendo por nós. Esperamos com alegria sua segunda vinda. Aguardamos ansiosamente o dia do julgamento, no qual ele realizará o grande julgamento das nações. Por estas razões, crendo que ele é Deus, atribuímos grandeza a Jesus Cristo, o fiador da melhor aliança. E quanto ao Espírito Santo, acreditando que a obra da conversão é tão grande quanto a de redenção ou criação, cremos que ele é o Deus eterno. Nós o vemos tão descrito nas Escrituras que não ousamos falar dele como uma influência, como uma nova emanação da divindade, mas nós o concedemos como uma pessoa, como o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, como é o Pai, assim é o Filho. Subscrevemos solenemente o credo de Santo Atanásio, que embora não haja três deuses, mas um Deus, ainda assim existem três pessoas na gloriosa Trindade e na unidade do eterno Jeová, a quem pertencem os gritos do universo, as canções de anjos e a atribuição de nosso louvor único. Nosso Deus então deve ser entendido como Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus a quem adoramos, e as palavras de Moisés se aplicam ao Deus dos cristãos, bem como aos Deus dos judeus. Atribuir grandeza ao nosso Deus. Usarei o texto primeiro como um alerta, em segundo lugar, como um comando. Serei breve em cada detalhe, pois sinto que minhas forças pedem me falar rapidamente, mas confio em Deus para fazer algumas impressões em nossos corações. Primeiro, então vou usá-lo como um cuidado. Na medida que Moisés disse, atribua grandeza ao nosso Deus, acreditamos que ele pretendia nos sugerir que não devemos atribuir grandeza a mais ninguém. Se a grandeza deve ser atribuída a Deus, então nenhuma das criaturas de Deus pode, no mínimo, compartilhar a honra desse poderoso atributo de grandeza. Agora, como há muitos que violam esta verdade e precisam desta cautela, eles devem me permitir, se algum deles estiver aqui, para diverti-los. Primeiro, então, o homem que confia sua salvação, no menor grau, aos padres ou papa, ou qualquer dignatário de qualquer igreja, viola este grande mandamento, atribuir grandeza ao nosso Deus. Se eu me ajoelhar diante de um santo, se eu adorar um ser criado, se eu buscar a intercessão de qualquer um exceto a pessoa que é ordenada para ser o mediador entre Deus e o homem, o nome Jesus Cristo, eu derrogarei esse grau da grandeza de Deus. Alguns acham que não. Eles supõem que, usando alguma influência com a Virgem Maria ou com os santos, este também pode ser induzidos a implorar a Deus. Não, eles consideram honroso empregar algum embaixador, visto que se consideram indignos de ir a Deus com seu próprio processo e não pensar que Cristo seja um mediador todo suficiente para ir por eles. Agora, a tais respondemos que, por mais humildes que possam pensar, por mais que suponham real e honestamente que estão engrandecidos
o próprio Deus, convém que saibam disso, que não estão prestando homenagem à sua grandeza. Ao supor que um santo é mais misericordioso do que Deus, derrogo a misericórdia de Deus. Ao imaginar que um santo terá mais influência com Deus do que seu próprio filho, suponho que seu coração não seja terno o suficiente para se abrir ao meu clamor sem o uso de influência, o que é o mínimo, lançando algum insulto na infinidade de sua misericórdia e diminuindo em grande medida a bondade de sua graça. Deus tem um mediador, porque o homem precisava dele. Ele não tem mais mediadores, porque nem Deus nem o homem precisam de nenhum. Cristo é tudo o suficiente. Vocês precisam de um mediador entre vocês e Deus, mas não precisam de nenhum entre você e Cristo. Você pode ir a Cristo assim como você está, com toda a sua imundice, com todos os seus pecados, pois ele veio para salvá-lo do que você é agora, para fazer de você um povo para ele, que deve anunciar o seu louvor. Portanto, não diminua a glória de sua graça, curvando-se diante dos outros e pedindo-lhe que intercedam por você. Lembro-me de uma anedota singular que expõe muito claramente o absurdo da intercessão dos santos. Alguns de vocês podem ter ouvido isso antes, mas como muitos de vocês podem não, vou contar novamente. Um bom fazendeiro inglês tinha um proprietário que residia na Irlanda. De repente, o meirinho aumentou tanto seu aluguel que o pobre fazendeiro não podia mais pagar suas despesas e estava completamente arruinado. Ele, portanto, solicitou ao oficial de justiça que reduzisse o aluguel a uma medida justa. Depois de aplicar dezenas de vezes, ele não obteve resposta e estava muito perto da destruição. Ele se candidatou a outra pessoa que ele supunha ter influência com seu senhorio, mas ele não fez nada e foi tão maltratado quanto antes. Então, fazendo o que tinha todo o direito de fazer, ele simplesmente foi para a Irlanda e ligou para ver seu senhorio de quem havia tomado a fazenda. Ele foi apresentado a ele e explicou por que havia adquirido a fazenda por um aluguel que considerava justo para si mesmo e para o seu senhorio, e que então ganhava vida, mas que de repente o oficial de justiça aumentou inexplicavelmente o valor do aluguel de modo que ele estava quase arruinado. Meu bom amigo, disse o estalageiro, por que você não me veio antes? Não desejo que nenhum homem seja arruinado por minha causa. Deixe o aluguel ser reduzido para qualquer coisa que você ache justo. Mas disse o homem, eu falei com seu meirinho. Não ouse vir falar com um cavalheiro como você. Ele disse, fazendeiro, você é muito bem-vindo. Mas antes que o fazendeiro fosse embora, ele o levou para uma capela onde havia todo tipo de pintura. O fazendeiro ficou bastante assustado e perguntou o que eles queriam dizer. Ora, disse o estalageiro, estes são os padres, estes são os santos, eu coloco minhas orações a eles, e então eles intercedem junto a Jesus Cristo em meu nome. O fazendeiro riu. O proprietário perguntou-lhe por quê e para quê. Ele disse, eu estava pensando que seria um bom negócio, seria fazer muito o mesmo que eu fiz. Procurei seu oficial de justiça e seus amigos, e nunca percebi nenhuma reparação até que eu voltei a si, Senhor. Então, você pode ir até todas essas senhoras e senhores, muitos bons, que você chama de santo, e eu acredito que você nunca obterá muito deles, até que você vá ao próprio Senhor e apresente sua petição diretamente a Ele. Mas se o fizer, acredito que terá uma chance muito boa de sucesso. E este foi o modo singular de ilustração britânica, mas foi o suficiente. Creio para deixar de lado a ideia de ir aos santos para interceder junto a Deus. O fato de adorar santos, de confiar minha salvação nas mãos dos homens, pensar que qualquer pessoa pode perdoar meus pecados, para minha alma abominável, além da aversão e ido além do horror. Devemos atribuir grandeza ao nosso Deus, a Ele, somente a Ele. Muito possivelmente, porém, o que eu disse sobre esse assunto será aceito por todos vocês, e a flecha voará para outros seios que não são seu. Permita-me, portanto, fazer a observação de que nos países protestantes ainda há uma tendência muito forte para o sacerdócio. Embora não nos curvemos e adoremos imagem, e não coloquemos nossas almas nas mãos dos sacerdotes, ainda assim, lamento dizer, dificilmente há uma congregação que esteja livre desse erro de atribuir grandeza a seu ministro. Se as almas são convertidas, quão propensos somos a pensar que há algo maravilhoso no homem. E se os santos são alimentados e satisfeitos, como em dula e gordura, quão propensos somos a supor que o pregador tem algo sobre ele, pela qual essas coisas maravilhosas são feitas. E se um avivamento ocorrer em qualquer parte da vinha, não importa em qual denominação,
há uma aptidão na mente humana para atribuir parte da glória e do louvor à mera agência humana. Ó amado, tenho certeza que todo ministro da mente certa desprezará o pensamento. Somos apenas seus servos por amor de Cristo. Falamos com você como Deus nos ajuda, que acreditamos ser a verdade de Deus, mas não nos atribua nenhuma honra ou glória. Se por alguma coisa uma alma é salva, Deus o fez do começo ao fim. Se suas almas são alimentadas, agradeça ao Mestre. Seja respeitoso e grato ao servo como você será, mas acima de tudo, agradeça àquele que põe a palavra na boca de seus servos e a que aplica ao seu coração. Abaixo com o ofício sacerdotal, até eu mesmo devo aceitar isso. Abaixo isso, eu choro. Se eu mesmo, como Sansão, cair sobre seu teto, deixe-me cair e ser esmagado. Contente por ter derrubado ou contribuído para remover um tijolo solitário naquela colossal casa de Satanás. Cuidem-se, amigos, de não atribuir a nenhum homem a honra que deveria atribuir ao seu soberano. Atribui grandeza ao nosso Deus. Também exige em nossa terra de liberdade uma certa tendência de atribuir grandezas a reis e homens poderosos. Somos a maioria de nós democratas declarados. Geralmente conversamos democraticamente quando nos reunimos, mas não há um inglês que seja tão democrata afinal. Quando passamos por um nobre senhor, como olhamos para ele, como se ele fosse um anjo que desceu do alto, como cedemos ao homem que possui um título, e ao que quer que ele diga, dificilmente teríamos a honestidade de lhe dizer a verdade, porque ele acrescentou: do que o Senhor ao seu nome. Ora, meus amigos, neste mundo raramente julgamos os homens quanto ao caráter, nós os julgamos quanto à posição. Homem pobre e honesto anda pelas ruas, você vai se aglomerar para vê-lo? Um homem deve usar uma coroa que é um pré-juro, e você não vai sair correndo e bater palmas para ele. Você julga de acordo com a posição, e não de acordo com o caráter. Quisera Deus que todos nós soubéssemos como julgar os homens, não de acordo com a visão de nossos olhos, ou a audição de nossos ouvidos, mas de acordo com a retidão do seu caráter. Ó, honre a rainha, Deus disse isso em sua palavra. Preste deferência às autoridades como você deve fazer, mas se alguma coisa lhes desviarem, lembre-se de que seu joelho deve se dobrar a Deus e somente a Deus. Se em alguma coisa houver algo errado, embora deva ter o nome de um soberano ligado a isso, lembre-se de que é um seu mestre. Um é seu rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Não atribua grandeza a imperadores e monarcas, atribua grandeza ao nosso Deus, e somente ao nosso Deus. No caso daqueles que estão a serviço de seus patrões, é justo e correto que eles devam a seus patrões o que lhe é devido. Mas quando o mestre ordena que é errado, permita-lhe adverti-lo solenemente e contradar a ele qualquer coisa que você não seja obrigado a fazer. Seu mestre lhe diz: você deve quebrar o sábado. Você faz isso porque ele é seu mestre. Você violou este mandamento, pois é dito: atribua grandeza a Deus. Você é um tentado em seu emprego a cometer uma falta. Você é ordenado a fazê-lo. Você é irresoluto. Não hesita por um momento. Você diz: devo obedecer a Deus ou ao homem? Por fim você diz: meu mestre disse isso. Devo obedecê-lo ou perderei meu emprego. Lembre-se, você não atribuiu grandeza a Deus quando disse isso. Em vez disso, diga: em todas as coisas que são certas, sou o servo de todos os homens. Mas nas coisas que são erradas, não cederei. Eu me levantarei firmemente pelo eleito de Deus e pelos mandamentos de Deus. Os homens podem ser meus mestres quando me dizem para fazer o que é honesto e o que é justo. Mas se alguma coisa eles se desviarem disso, não quebrarei o comando de meu mestre celestial. Ele é mais meu mestre do que eles. Ficarei firme e firme com ele. Quantos jovens são tentados a desviar-se do caminho que deveriam seguir por aqueles que excedem influência sobre eles? Quantas jovens foram desviadas da retidão por algum comando que lhe foi dado por uma pessoa que tem influência sobre ela? Tome cuidado para não permitir que nenhum homem domine sua consciência. Lembre-se, você não terá desculpa no dia do julgamento. Não será uma atenuação de sua culpa dizer que você foi ordenado pelo homem a fazer o mal, pois Deus responderá a você: eu lhe disse para atribuir grandeza a mim, somente a mim. E na medida em que você obedeceu ao homem em vez de a Deus, você violou meu mandamento: atribuir grandeza ao nosso Deus. Tome esse cuidado, acredite e receba em sua vida diária e ao lidar com grandes e pequenos. Este texto tem relação com certos credos filósofos que vou apenas sugerir aqui. Alguns homens, em vez de atribuir grandeza a Deus, atribuem grandeza às leis da natureza e a certos poderes e forças que acreditam governar o universo. Eles olham para o alto,
Seus olhos veem os hobbits maravilhosos caminhando em seu mistério ao longo do céu. Eles pegam um telescópio e olham para longe, e veem orbes ainda mais maravilhosos, alguns deles de fogo e outros de uma estrutura que não conseguem entender. E eles dizem que leis estupendas são aquelas que governam o universo. Você verá em seus escritos que eles atribuem tudo à lei e nada a Deus. Agora tudo isso está errado. Lei sem Deus não é nada. Deus coloca força na lei. Se Deus age por leis no governo do universo material, ainda é a força de Deus que move os mundos e os mantém em seus lugares. Leis sem Deus é nulidade. Rejeite toda filosofia que não atribua grandeza a Deus, pois há um verme na raiz dela. Há algum câncer em seu coração e ainda assim será destruído. Isso e somente isso permanecerá, que atribui grandeza ao nosso Deus. Segundo, até agora por precaução, agora por meio de comando, atribuir grandeza ao nosso Deus. Essa ordem chega ao pecador quando ele começa a considerar seriamente sua posição diante de Deus. Meu amigo, você nunca pensou no céu ou no inferno até este momento, exceto se for um pensamento casual que é ofensivo para você. Você está agora na casa de Deus e talvez você esteja inclinado a pensar em sua própria posição. Lembre-se de que você está de pé sobre uma estreita faixa de terra, entre dois mares ilimitados, que um ponto no tempo, um espaço de um momento pode levá-lo a um lugar celestial. O tranque no inferno. Espero que você esteja se perguntando, como posso ser salvo? Eu imploro a você desde o início dessa pergunta. Tome isso como seu guia. Atribua grandeza ao nosso Deus. Com isso quero dizer que quando você olha para seus pecados, atribua grandeza à justiça de Deus. Não faça como alguns que dizem: é verdade, eu me rebelei contra Deus, mas é muito provável que Ele não me castigue. Não seja como alguns que supõem que a justiça de Deus é algo de salgueiro, que pode facilmente se curvar para justificar sem satisfação e perdoar sem expiação. Lembre-se disso como verdade indubitável, que nosso Deus é muito grande em justiça. Solenemente asseguro-vos pela santa palavra de Deus que Ele é justo, que de modo algum inocentará os culpados, a menos que estejam inocentados por Jesus Cristo. Se você pecou apenas um pecado, Deus o punirá por isso. Se você pecou por apenas uma hora, essa hora condenará sua alma. Apesar de todo o seu arrependimento e todas as suas boas obras, a menos que o sangue de Jesus Cristo leve seus pecados. Lembre-se, Deus não pode deixar de lado o pecado sem expressar seu descontentamento. E seja sobre seus ombros ou sobre os de Cristo, o chicote deve cair, pois deve cair em algum lugar. Deus deve castigar todo o pecado. Ele deve punir todos os crimes. E a menos que você tenha confiança de que Cristo sofreu por você, lembre-se de que Ele é muito grande e toda a sua ira, cada gota da chuva de sua ira deve cair sobre sua pobre cabeça, indefesa. E cada palavra de sua terrível maldição deve afundar profundamente em suas entranhas mais íntimas. Ele é um Deus muito grande. Ele não é como os pequenos reis da terra, que às vezes passam pelo pecado sem punição. Mas Ele é severamente justo e rigoroso com todos os ofensores. Ele diz: eu vou puni-lo por seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Comece com isso quando começar a pensar em ser salvo. A seguir, dirijo-me ao pecador que já está convencido desse pensamento triste e solene. Deixe-me dizer: atribua grandeza ao nosso Deus, isto é, a sua misericórdia. Meu amigo, você tem consciência de que é culpado? A consciência teve seu trabalho com sua alma. Você tem certeza de que se Deus é justo, Ele deve puni-lo. Você está bem ciente de que Ele não pode ignorar suas iniquidades sem exibir sua ira a respeito delas. Talvez sobre um sentimento de culpa, você chore. Meus pecados são grandes demais para serem perdoados. Pare, coloque o sangue de Jesus Cristo sobre eles, e minha vida por você, minha alma por você. Eles não são muito grandes. Em vez de atribuir grandeza ao seu pecado, atribua grandeza ao nosso Deus. Lembre-se, se ao vir a Deus como um penitente, você pensa que sua misericórdia é pequena, você o desonra. Se você supõe que o sangue de Cristo não é capaz de lavar seu crime mais negro, você desonra a gloriosa expiação de Cristo. Sempre que você duvida você desfrauda a honra de Deus, pois lembre-se que Ele disse: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha, pobre pecador, e atribua grandeza à misericórdia de Deus. Acredite que seus braços são largos. Acredite que seu amor é profundo. Acredite que sua graça é ampla. Acredite que Ele é todo-poderoso para tirar seu pecado mais vil e lavá-lo de sua culpa carmesim. Atribui grandeza ao nosso Deus. Estejam convencidos de sua grande misericórdia. Vocês, almas que buscam a Cristo,
e não sabe onde encontrá-lo. Além disso, deixe-me apelar para o cristão. Atribui grandeza ao nosso Deus. Você está com promessas, queridos companheiros, de trabalho. Você está cansado com a dureza de sua jornada. Sua pobreza tomou conta de você. Seus problemas são multiplicados e aumentados. É uma noite escura com você agora. Você não vê seus sinais. Você não tem nenhuma promessa doce para iluminar, nenhuma palavra animadora para tranquilizar seu pobre coração desanimado. Vem aqui, está um texto para você. Atribui grandeza ao nosso Deus. Por maiores que sejam seus problemas, lembre-se que Ele é maior. Se a escuridão for muito espessa, lembre-se de que a montanha permanece tão firme à noite quanto durante o dia. Quando as nuvens cercam seu trono, eles nunca abalam seu portão. Firme como a terra, suas promessas permanecem, e Ele pode muito bem garantir o que você entrega em suas mãos até a hora decisiva. Nunca pense que suas provações são grandes demais para Ele. Leve-o até Ele, lance-o sobre o Senhor, confie nele com todos eles. Seus ombros eternos que como Atlas sustentam o mundo, nunca vacilaram ainda nem vacilarão. Lance todo o rolo de seus problemas à sua porta, Ele o aliviará. Pegue todo o pacote de suas tristezas, jogue ao pé dele, Ele pode levá-las embora. E quando o diabo tentar você a acreditar que Deus não pode ajudá-lo, diga a ele que você pensa melhor dele do que isso. Você atribui grandeza a Todo-Poderoso e acredita que Ele é grande o suficiente para livrá-lo de todas as suas tristezas. Talvez agora mesmo você esteja envolvido em oração. Você esteja por semanas e meses organizando no trono. Você teve pouco sucesso lá. Bem, quando você for ao propiciatório, leve isto com você. Atribuir grandeza ao nosso Deus. Muitas vezes recebemos pouco de Deus porque pensamos que Ele é um Deus pequeno. Pedimos muito pouco a Deus às vezes e, portanto, recebemos pouco. Aquele que em oração acredita que Deus é grande e pede a Deus como se Ele fosse grande, certamente obterá dele muitas misericórdias. A pouca fé obtém poucas respostas, mas a grande fé acredita na grandeza de Deus e diz: estou indo a um rei, grandes petições trarei, pois sua graça e poder são tais, ninguém pode pedir demais. Assim, em oração, atribua grandeza a Deus. Você pede 100, pergunte a 1000, já pediu 1000, peça 10.000. Eu imploro a você que nunca se restrinja à fé, nem restrinja-se ao desejo. Deus disse: abre bem a tua boca e eu a encherei. Lembre-se do rei de Israel. O profeta veio até ele e deu-lhe o arco e a flecha. Ele disse: atire o arco e a flecha. E ele atirou 1 ou 2 vezes, e então parou sua mão. E o profeta disse: você deveria ter atirado repetidamente, e então teria ferido todos os assírios, até que eu tivesse destruído. Mesmo Deus, quando Ele nos dá fé, Ele coloca o arco e a flecha em nossas mãos. Não golpeei 1 ou 2 vezes. Golpeei muitas vezes, e você golpeará seus pecados até destruí-los. Puxe o longo arco da oração. Atire suas flechas o mais longe que puder. Não peça nada pequeno em pequenas petições. Você supõe que Ele seja um pequeno doador. Peça muito e Ele dará muito. Atribuir grandeza ao nosso Deus. Mas espero que você esteja hoje engajado no dever. Você tem um dever imposto a você pela providência do qual você não foge. Como Jonas, você está pensando em ir para Tarsis, em vez de ir para Nínive, pois teme que sua força nunca o sustente em um trabalho tão grande como aquele que coube a você. Pare, não pague sua passagem para Tarsis, senão os ventos o perseguirão. Acredite nisso. Fraco como você é, no entanto, através de seu poder, todas as coisas você pode realizar. E acreditando, vá em frente e não pare por nada. Se Deus me chamar para quebrar os álbides em pedaços, que seja do agrado dele me dar fé. Creio que ele me daria forças para fazê-lo. Se Deus chamasse você fez com Josué, para passar o sol em seu curso, agarrar seu freio de ouro e ordenar que suas costas passassem por sua corrida apressada, você teria força suficiente para fazê-lo. Atribuir grandeza ao nosso Deus. Se como Lutero você tivesse que enfrentar o Vaticano e enfrentar a tempestade, se Deus o destinasse para o trabalho, Ele lhe daria graça para permanecer nele. E se a sua aprovação for de perseguição, se você for chamado para a fogueira, não precisa temer chamar corajosamente para Ele e abraçá-la. Pois aquele que o chamou para morrer lhe dará graça moribunda, lhe dará graça ardente, de modo que você deve suportar no meio de tormentos hediondos e dores terríveis.
atribuir grandeza ao nosso Deus. Sim, a grandeza se torna maior em meio à fraqueza da criatura. E agora, para encerrar, há um ponto que gostaria de chamar sua atenção esta noite. Onde quer que eu vá, é quase universal a reclamação de que os tempos anteriores eram melhores do que agora. Em todos os lugares é a solene convicção dos cristãos que a igreja está em uma posição muito errada. Vá onde quiser, você ouvirá uma confissão, um gemido triste e lamentável de que a igreja está fria e sem vida, não morta, mas laodicense. E creio que Laodiceia é a imagem mais correta da igreja no momento presente. Não somos nem quentes nem frios, e Cristo está zangado conosco. Onde está o zelo de Whitefield? Onde estão os homens que choram pelos pecadores que perecem? Onde estão os ministros que choram pelas almas como se fosse pela vida ou pela morte? Onde estão os Baxters, agora cujos joelhos tremem quando sobem as escadas do púlpito, porque sentem quão solene é a sua posição, e cujas bochechas estão cobertas de lágrimas, porque conhecem o destino dos pecadores que perecem e desejam arrebatá-los do fogo? Onde estão seus Roland Wills, agora que descem a linguagem comum para alcançar as pessoas comuns? Sim, e onde estão seus homens de oração e mulheres de oração? Existem muitos deles, mas onde estão aqueles que oram de todo o coração como se quisesse fazer isso? Deus sabe, a igreja está exatamente agora onde não deveria estar. Mas cristãos, não se desesperem, não pense que Deus não entregou. Atribui grandeza ao nosso Deus. Nos piores momentos, Deus pode nos trazer de volta. Nos tempos diários, quando o mundo se afastou para descer na divindade de Cristo, Deus providenciou um Atanásio que, em linguagem ousada e severa, pôs em fuga os arianos e defendeu a Deus. Quando o mundo se desviou para pelagianismo, ele encontrou um Agostinho que pronunciou as palavras de graça e livrou o mundo dessa rede de erros. Quando a igreja caiu em ilusões sujas, foi encontrado um monge que abalou o mundo, o Lutero, para proclamar a verdade. E quando as doutrinas precisavam de pureza, havia Calvino para lançar sal nas águas turbulentas e torná-las calmas e límpidas, para que o homem pudesse ver até o fundo. E quando em tempos posteriores a igreja da Inglaterra e a igreja na Inglaterra havia afundado muito, todos os homens disseram que Deus havia desistido de sua igreja. Foram encontrados 6 jovens no colégio de Oxford. Só Deus sabe como eles chegaram lá e como se converteram. Aqueles 6, Wesley e Whitefield, estavam entre eles despertar o mundo novamente de seu sono escuro e longo. E quando recaímos novamente, Deus encontrou os sucessores de Whitefield, os Romanos, os Torbald e os John Newton, os Roland Wills, homens como Christian Evans, como John Burgess. Estes vieram para levar os estandartes do Senhor e apoiar sua verdade. E marque você agora, Deus tem um homem em algum lugar. Sim, os homens em algum lugar, e eles ainda vão sair. Haverá um abalo em uns destes dias. Os homens virão ainda para mover a igreja mais uma vez. Não dormiremos para sempre. Não ficaremos parados para sempre. Haverá um reavivamento em toda esta terra, creio eu, como nosso país nunca viram. Tempos virão em que os céus darão ouvidos e ouvirão o chamado, e enviarão chuva quando a terra florescerá com retidão, e os céus cairão com orvalho. Por esse tempo, todos nós oramos de oração e de coração pelo tempo que esperamos sinceramente atribuir grandeza ao nosso Deus. Para minha própria igreja e povo, apenas uma palavra e depois a Deus. Meus amigos, nós também estamos prestes a nos envolver em um empreendimento para o qual temos não sermos muito competentes. Mas lembre-se, Deus proverá para nós. Muitas vezes em minha cama me reviro inquieto à noite para saber o que acontecerá com todas essas pessoas. Onde minha igreja será abrigada e onde minha congregação será reunida. E ontem à noite, incrédulo, pensei que nunca poderia ter construído tal lugar, mas sempre atribuo a grandeza a Deus. Vamos tentar grandes coisas e faremos grandes coisas. Vamos experimentá-los e Deus estará conosco, ainda os faremos. Se eu tivesse o cuidado de pregar em linguagem refinada e espalhafatosa, talvez eu tivesse feito. Mas eu me preocupei apenas em falar como as pessoas comuns fazem. Costumo contar histórias que chocam a propriedade. Farei isso de novo. Muitas vezes faço coisas pelas quais os outros me condenam. Farei ainda pior se Deus me ajudar. Se eu puder ganhar almas com eles, não devo ser intimado por qualquer opinião. Se os herdeiros do céu forem arrancados do inferno, eu me alegrarei por tê-lo feito por qualquer meio no mundo. Bem, então se eu tiver os pobres ao meu redor, então confiarei em Deus, em seus pobres e em sua igreja,
que eles ainda levantarão um tabernáculo onde seu nome será honrado. Coloque isso em seu coração. E se você achar que é obra de Deus, faça isso com fé e rigor. Atribua a sua grandeza ao nosso Deus. Ó, vocês que odeiam meu Deus, ó, você que o despreza, o dia está chegando. Talvez amanhã seja o dia em que você atribuirá a grandeza ao meu Deus. Pois você sentirá seu grande pé sobre seus lombos, e sua grande espada vos cortará em pedaços, sua grande ira devorando-o totalmente, e sua grande inferno será seu lar triste para sempre. Que Deus conceda que não seja assim, e que Ele nos salve a todos por amor de Jesus, um homem.